Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite, boa tarde, não, ou bom dia, depende do horário que você esteja assistindo. Como é que vocês estão? Então, eu vim nessa gravação de hoje só para tentar encerrar o conteúdo de revisão. Lembrando que a revisão a gente está fazendo de uma forma bem rápida, então, se vocês estiverem tendo algum tipo de dificuldade, alguma coisa, é só entrar em contato comigo, tá bom? Que eu estarei sempre disponível no WhatsApp. Você ainda não tem meu número, 99807-6317. Pode mandar mensagem, eu estou disponível para tirar suas dúvidas, para te ajudar. E nós vamos hoje começar com o tema de ilicitude. Nós já vimos semana passada não, né? No último vídeo, falando sobre tipicidade, sobre fato típico, fato atípico, os erros. Mandei para vocês também esse conteúdo, está lá no Teams, tá bom? O intercrimes, a tentativa, a desistência voluntária, arrependimento eficaz, arrependimento posterior, e hoje a gente vai começar a ilicitude e culpabilidade. Eu já vou trazer os dois hoje, porque a gente já encerra hoje todo o conteúdo de teoria do crime, tá bom? E depois a gente vai começar realmente com a monitoria só em direito penal, teoria da pena, para que a gente possa alavancar os estudos de vocês e fazer vocês aprenderem isso daí com muita facilidade e só tirar 10, tá? Vamos todo mundo tirar 10 nessas provas que vão vir. Natália é uma professora maravilhosa, vocês vão ver. E nós temos só a crescer juntos. Vamos lá. Ilicitude. Ilicitude é muito claro, muito óbvio. Pelo menos para mim é muito claro. Porque algo ilícito é algo que não é lícito. Algo que não é correto, a gente vai chamar de ato ilícito. Porém, a gente precisa entender que o direito e a moralidade, eles caminham juntos, mas não sempre juntos. Então, situações que moralmente podem ser ilícitas, penalmente não sejam, porque talvez não esteja tipificada no Código Penal ou em alguma lei específica tipificando como crime. Então, a gente precisa sempre ter esse entendimento que a ilicitude é muito parecida com o fato típico, porém, o fato típico ele vai falar que aquele fato, aquela ação ou omissão que ela é errada, que ela é ilícita, ela está registrada no Código Penal ou está registrada numa lei. A ilicitude já vem trazer esse caráter que aquilo é errado, que aquilo é moralmente reprovável, ou até talvez seja moralmente aceito, mas o entendimento jurídico é que aquilo é moralmente reprovável. Então, vamos lá, é também conhecido como antijuridicidade, tá bom? Então, em algumas doutrinas, em alguns esquemas de aula, vocês vão encontrar com esse nome, antijurídico ou antijuridicidade. Lembrando que o crime, né, de forma genérica, é fato típico, antijurídico, ilícito e culpável, tá bom? Então, só para vocês entenderem que dependendo de como é cobrado isso, pode ser que confunda um pouco a cabeça de vocês. Então, já falei sobre parecer tipicidade, mas não é. Então, uma dica boa para vocês, ó. Sempre que o Código Penal utiliza não há crime, é porque é uma causa de exclusão de culpabilidade, tá bom? Não, desculpa, é um excludente de ilicitude. E sempre quando ele diz assim, é isento de pena, é uma exclusão de culpabilidade. Vamos lá. Não há crime, é porque aquilo não é crime, não é ilícito, tá? E se traz a expressão é isento de pena, ou seja, aquilo é típico, aquilo é ilícito, mas aquilo não vai causar uma pena, aquilo não vai gerar uma culpabilidade. Nós vamos focar mais nas causas de exclusão da ilicitude. Da mesma forma, a culpabilidade também. A gente vai focar mais nas causas de exclusão. Porque é óbvio, se aquilo não está dentro das causas de exclusão de ilicitude, é ilícito. Se aquilo não está dentro das causas de exclusão de culpabilidade, é culpável. O agente é culpável. Beleza? O estudo desses dois institutos ele é sempre focado nessa oposição. Tá bom? Então vamos lá, começar. Causas excludentes de ilicitude. Eu trouxe esse gráfico lá do livro de Kleber Marson, não sei se vocês conhecem, eu gosto muito dessa doutrina, já li também algumas outras, mas eu acho mais prático a linguagem dele para mim. Não sei se vocês concordam, se vocês gostam também desse conteúdo, mas aí eu estou trazendo essa ideia desses gráficos que ele traz no livro dele, que é bem claro,
para mim, eu já falei para vocês que facilita muito o estudo quando fica de forma visual. Então, existem as causas de excludente de ilicitude, que aí nós temos as causas legais, estão aqui em cima, e as causas supralegais. Deixa eu começar pelas causas supralegais. Por que supralegal? Supralegal é porque ela não está definida no Código Penal, tá bom? Porém, ela é aceitável tanto pela doutrina como também pela jurisprudência e etc. Uma causa de excludente supralegal é o consentimento do ofendido. Eu vou falar um pouquinho deles aqui, tá? Nesse gráfico. E depois a gente vai mastigar individualmente cada instituto desse. O que seria o consentimento do ofendido? Eu vou dar um exemplo muito claro, muito óbvio. Vamos supor que você goste de lutar, sei lá, Muay Thai, Karatê, boxe, não sei o que é que você gosta de lutar. Obviamente, dentro desse sistema de lutas, dentro desse sistema de competição e etc., de treinamento, inclusive, existem o quê? Muitas lesões corporais. Existem muitas lesões corporais, existe muita quebra de direitos ali que está acontecendo. Porém, é tudo consentido. Quando você dá um murro em alguém, quando você deixa um hematoma em alguém ali, quando você está naquela luta, naquela briga, mas esportivamente, é claro, né? Existe um consentimento mútuo. Todo mundo que está ali para aquela luta, para treinar aquele tipo de luta, karatê, boxe, sei lá, está ali justamente querendo treinar e sabe que está disposto a apanhar e a bater. Não é verdade? Outra coisa, quando você coloca um brinco, há uma lesão corporal. Quando você faz uma tatuagem, há uma lesão corporal. São os exemplos mais claros, assim, mais nítidos que a doutrina traz, tá bom? Sempre esse consentimento ofendido é uma causa de excludente supralegal. Lembra? Supralegal por quê? Porque não está registrado no Código Penal ou em alguma lei específica trazendo aquilo dali como causa de excludente, de ilicitude. E as legais, óbvio, que são as que estão registradas no Código Penal, podem ser genéricas ou específicas. Das genéricas, a gente vai estudar mais elas, tá bom? Tem a causa, o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito. E das específicas, elas estão dentro dos artigos da parte especial do Código Penal ou em leis específicas. Deixa eu abrir aqui para vocês o Código Penal. Na 142, é bem claro, exclusão do crime. Aqui a gente está falando sobre injúria, difamação, etc. Não constitui injúria ou difamação punível a ofensa irrevogada em juízo, na discussão, na causa, ser procurador, etc. Enfim, observe que o artigo ele já é bem claro que não constitui injúria. Não existe aqui um ilícito, tá bom? A mesma coisa também o 128, que fala sobre o aborto. Não se pune o aborto praticado por médico. Aí vem lá. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante, ou se a gravidez resulta de um estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal. Então, nós vemos que aqui está dizendo que o médico não vai ser punido. Por quê? Se você lê aqui, o 124, ele vem falando sobre a mãe, tá bom? Que ela provoca o aborto em si mesma ou consente que alguém lhe provoque. Eu sei que isso é um tema até polêmico ultimamente, né? Diante do Chile, diante de algumas situações. Não sei nem se foi o Chile, agora me confundi. Depois vocês me dizem aí se eu acertei ou se eu errei o país. Mas existe aqui no 125 o provocar o aborto sem o consentimento da gestante e o 126, o provocar o aborto com o consentimento da gestante. Então, aqui no Brasil, atualmente, é considerado crime a mãe que pratica ou que consente o aborto, é considerado crime aquele que provoca um aborto sem o consentimento da gestante, e também é considerado crime quando alguém provoca um aborto mesmo com o consentimento da gestante. Então, mesmo que seja um médico, com o consentimento da gestante, se não estiver dentro desses dois incisos do 128,
é considerado crime, sim. Mas se estiver dentro desses dois incisos, não é considerado crime. Beleza? Então, ó, são causas de excludente de ilicitude específicas. Existem outros aqui também, enfim. Mas aí vocês podem pegar o Código Penal, vocês podem pegar essas leis específicas e dar uma lida. Porque sempre cai questões justamente trazendo... Ó, se liga que o que mais cai em questões é trazendo a confusão entre o causa excludente de ilicitude e causa excludente de culpabilidade. Sempre fica nesse meio termo aí, trazendo essa dúvida para quem está fazendo a prova, tá bom? Então, causa supralegal, por todos aceita, é o consentimento ofendido. Mas o consentimento ofendido ele também tem os seus requisitos. Os requisitos são: deve ser expresso, essa autorização, esse consentimento deve ser expresso. Não é deixar pelas entrelinhas. Não é deixar... Tipo assim, por exemplo, você está no meio da rua, vamos supor, logicamente. Você está andando no meio da rua, daí você vê alguém que você não gosta muito, você vai lá e dá um murro nessa pessoa. E daí, quando chega a polícia ou alguém, você chega, tenta se justificar dizendo, não, mas é porque ela luta Muay Thai também comigo lá e tal. E daí eu pensei que a gente estava num momento de treinar. Não, isso não vai colar, tá bom? Porque, obviamente, eles vão entender que naquele momento não havia um consentimento, não era o local adequado. Porém, dentro do ringue, mete cacete. Deve ser de livre e espontânea vontade. Será que a pessoa estava ali porque ela quis? Ou será que ela estava apanhando ali, obrigada, ou sem a vontade dela? Deve ser moral e respeitar os bons costumes, ou seja, bater como uma luta, como um treinamento, é moralmente aceito. Porém, espancar, quando parte para um espancamento, já é moralmente reprovável, tá bom? O ofendido deve ser plenamente capaz. Espera aí, a pessoa que você está batendo nela, ela tem consciência do que está acontecendo? Ela sabe do que pode ser prejudicado, o seu fisiológico e etc. Será que ela é maior de idade? Será que ela, no momento, não estava totalmente embriagada ou algo do tipo? Todos esses detalhes precisam ser observados, tá bom? Outro detalhe, ó, o bem jurídico deve ser sempre disponível. Então, vou dar um exemplo aqui, a eutanásia. Ah, mas a pessoa deu autorização para que se desligassem os aparelhos e porque ela não queria mais viver, etc. É crime, tá bom? Por quê? Porque a vida é um bem jurídico indisponível. Por isso que no Brasil também a questão do aborto e etc. Por quê? A vida é um bem jurídico indisponível. Existem as causas de exclusão de ilicitude determinadas no Código Penal. Não tem nada genérico para isso. Ela é específica, beleza? Exclusão da ilicitude legal genérica também tem no artigo 23 do Código Penal, quando a gente vai ler aqui, ó. Não há crime quando a gente pratica o fato. Ó, lembra que eu acabei de falar? Quando diz não há crime, quando diz não há crime, é exclusão de ilicitude. Não há pena, ou é inimputável, é quando não há culpabilidade, tá bom? Então, não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito. Porém, existe o excesso punível, está no parágrafo único do artigo 23. O agente que, em qualquer das hipóteses desse artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Então, veja que, mesmo que você esteja em estado de necessidade, em uma legítima defesa, que eu vou explicar já já o que é cada um desses, vocês já lembram, na real, vocês já estudaram sobre isso. Mesmo que você esteja dentro de uma legítima defesa, o seu excesso, mesmo que culposo, ele vai ser punível, tá bom? Então, vamos lá, você está na legítima defesa, você está sendo agredido injustamente naquele exato momento, e você repelindo essa injusta agressão, em vez de você, por exemplo, uma pessoa vem e dá um murro em você, e como legítima defesa, naquele momento, de forma você está sendo agredido injustamente, você pega uma arma e dá um tiro nessa pessoa. Dolosamente você será punido. Ou vamos supor que você
culposamente fez alguma coisa que machucou muito mais, não houve uma proporcionalidade nessa agressão, nessa vingança que você está ali trazendo de volta a agressão para aquela outra pessoa, esse excesso ele é punível também, tá bom? Vamos lá, estado de necessidade. Vamos entender o que seria isso. Estado de necessidade está no artigo 24 do Código Penal. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia, de outro modo, evitar direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. Vamos entender isso aqui um pouquinho. Primeiro, você praticou o fato para salvar de perigo atual, tá bom? Se fosse um perigo que ainda talvez viesse a acontecer, a gente já está partindo para um lado da putatividade, algo que não é concreto. Mas aqui a gente está falando de um perigo atual, um perigo concreto. Outro detalhe, que não tenha sido provocado por sua própria vontade. Então, se na questão vem dizendo assim, que o agente provocou o fato, mas sem querer ele provocou esse fato, existe estado de necessidade? Sim. Porém, se ele provocou por sua vontade o fato e tentando salvar, vou dar um exemplo claro para ficar mais claro. Vamos supor que você tenha tacado fogo numa casa, que o agente tenha atacado fogo numa casa, eu sempre uso você, né? Que o agente tenha atacado fogo numa casa porque ele queria o seguro, vamos supor. De olho no seguro, ele deixou o gás aceso, deixou alguma coisa que começou a pegar fogo. Aí ele viu o filho dele se queimando. E por causa desse filho dele se queimando, ele tentou fazer alguma coisa para salvar o filho dele, só que ele acabou, sei lá, colocando outra pessoa no fogo, empurrou alguém para pegar o filho dele, etc. Ele provocou porque ele quis? Sim. Ele vai ser punível também por ter jogado alguém no fogo para salvar o filho dele? Com certeza. Por mais que ele estivesse ali tentando evitar o perigo atual para um direito alheio, que seria o filho dele, no caso, ou até mesmo para ele mesmo tentar se salvar, mas ele provocou por vontade própria. Já sai dessa excludente de ilicitude, que é o estado de necessidade. Então, quais são os requisitos cumulativos, tá? Não é só um ou o outro, não. Tem que ser cumulativos. Perigo atual não pode ser um perigo futuro ou um perigo passado, que já acabou, já não está mais em perigo. Não provocado voluntariamente pelo agente, seja uma ameaça a direito próprio ou alheio, a ausência do dever legal de enfrentar o perigo, a inevitabilidade do perigo por outro modo. Será que existia alguma outra forma que você pudesse estar praticando aquele fato para salvar a si mesmo ou alguém? E outra coisa também é a proporcionalidade. Se ele não utiliza de meios proporcionais, vou dar outro exemplo clássico do estado de necessidade, tá bom? O naufrágio. Esse é clássico. E existem poucas boias, e você vê uma pessoa com uma boia, e daí você, querendo se salvar, você empurra a pessoa da boia e pega ela para si. É uma situação de estado de necessidade, é uma situação em que há um excludente de ilicitude, beleza? Mas vamos supor que você querendo pegar a boia, existem algumas boias, e você poderia pegar outra, mas você tira alguém de uma boia para pegar ela só para você, de modo que essa outra pessoa venha se afogar, mesmo tendo outras boias, você poderia ter pego outra, mas você pegou justamente daquela pessoa. Será que, aí vem a pergunta, né? Será que não existia alguma outra forma de evitar esse fato? Será que não já cai aí também a excludente de licitude? Com certeza. Por quê? Se não podia, de outro modo, evitar o direito próprio ou alheio. Outro detalhe, a proporcionalidade. Vamos supor que você tentando se salvar, a pessoa que você está tomando a boia poderia até nadar, poderia até tentar continuar viva,
mas aí você pegou um pau que estava boiando, deu uma paulada na cabeça dela para matar ela logo. Então, será que foi proporcional esse salvamento, esse fato? Também pode recair, no caso, em algo ilícito e não na excludente de licitude. Legítima defesa. Entende-se legítima defesa quem? Usando moderadamente, lá vem mais uma vez, ó, usei lá a proporcionalidade, que eu vou usar moderadamente. Mas a gente vai entender que são praticamente sinônimos nesse contexto. Moderadamente dos meios necessários, ou seja, algo que não seja além do necessário, que seja proporcional. Repele injusta agressão. Eu lembro que nós vimos no último vídeo que eu gravei para vocês, na última monitoria, falando sobre injusta agressão, não, como é? Eita, que sumiu a palavra agora. Nem tem aqui também. É verbal. É quando é algo verbal, não é algo de agressão. Enfim, deixa eu seguir aqui. Repele injusta agressão, atual ou iminente. Então, nesse sentido, atual ou iminente é algo presente ou algo no futuro muito próximo, tá bom? Se fosse passado, uma agressão que já aconteceu e já houve um relapso de tempo para você vir fazer essa repelir essa injusta agressão, já seria caracterizado como uma vingança e não como uma legítima defesa. Então, o tempo é importante. Observados os requisitos desse caput, esse artigo considera também que, em legítima defesa, o agente de segurança pública que repele a agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes e a direito seu ou de outrem. Então, se lembra desse parágrafo único, porque ele também costuma cair em algumas questões, tá bom? Do agente de segurança pública que repele a agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Então, vamos supor que uma vítima está sob cativeiro e o agente de segurança pública, ele repele a agressão contra a vítima. Uma agressão que o criminoso estaria ali praticando contra aquela vítima, não contra ele especificamente, mas seria contra a vítima. Quais são os requisitos? Existe o requisito da agressão e o requisito da reação. O requisito da agressão é que ela precisa ser injusta. Se ela é justa, então ela não vai caracterizar como uma legítima defesa. Se você deu o primeiro murro e a pessoa deu o segundo, ela que está fazendo legítima defesa, não você dando o terceiro murro. É o atual ou iminente, ou seja, tempo presente ou no futuro próximo, muito próximo, contra um direito alheio ou próprio. Os requisitos da defesa também sobre reação é o uso dos meios necessários e moderados, beleza? Vou dar aqui, toda vez eu esqueço. É no mouse. O estrito cumprimento do dever legal pratica um fato tipo quem, em razão de cumprir o agente, uma obrigação imposta por lei. Vamos entender isso aqui. Se existe um agente, vou começar dessa parte aqui. Se existe um agente, um servidor, um funcionário, um agente público, ou um particular em função pública, aí vai ser jurado, perito, mesário, justiça eleitoral, etc. Que detém essa função, esse dever legal de agir de determinada maneira. Então, se existe uma situação de um servidor público, um funcionário, agente, ele cumprindo ordens dentro dos limites legais, tá bom? Ele cumprindo uma lei, sendo essa lei emitida por órgãos competentes para tal, e dentro dos limites legais. Ele está ali dentro do estrito cumprimento do dever legal. Deixa eu dar um exemplo. Eu lembro, não sei se vocês lembram que eu falei na última monitoria sobre uma amiga minha que era enfermeira e ela estava ali fazendo um procedimento legal, fazendo um procedimento. Naquele momento, na sua função de funcionário de servidora pública, que ela é servidora pública, na sua função de servidora pública, cumprindo um procedimento que é legal,
cumprindo um procedimento que é protocolado pelo Ministério da Saúde, que ele é protocolado em vias legais, ela estava dentro dos limites legais, tá bom? Então, obviamente, se aconteceu alguma coisa, ela pode recair sobre uma excludente de ilicitude, que seria o estrito cumprimento do dever legal. Ela estava ali fazendo a sua função principal, que era cuidar daquele senhor que estava... Tá minimizado aqui, fica melhor para mim. Daquele senhor que estava ali em procedimento cirúrgico. Então, ela estava cumprindo o seu dever legal de realizar aquele procedimento cirúrgico para garantir à vítima que ela não estaria sendo exposta a... Na realidade, era um problema de bexiga, um problema urinário, etc. É uma situação complicada. Enfim, um detalhe, essa excludente ela não recai sobre crimes culposos. Então, se foi algo culposo, não vai recair essa excludente. Bom, observa que a questão ela sempre vai trazer bem claro se foi culposo, se foi doloso, se ela tinha intenção, se ela não tinha intenção. Sempre as questões ela traz assim, com intenção de realizar tal fato. Outra excludente de ilicitude é o exercício regular do direito. É quando você está exercendo o seu direito legal previsto em lei de agir daquela forma. Bom, um ato lícito para qualquer área do direito não pode ser considerado ilícito para o direito penal. Da mesma forma, um ato lícito do direito penal não pode ser considerado ilícito para qualquer área do direito. Tem que andar em conjunto. O ordenamento jurídico, ele anda em conjunto, tá bom? Por mais que, às vezes, as matérias se separem bastante, mas eles andam sempre em conjunto. Vamos falar agora sobre culpabilidade. Nós encerramos a ilicitude. Lembrando, deixa eu voltar aqui para a gente relembrar essa situação de ilicitude. As causas de excludente de ilicitude são as supralegais, que é o consentimento ofendido, e dentre as legais existem as genéricas, que foi as que a gente acabou de estudar: estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito. E as específicas, que estão lá nos artigos, tanto no Código Penal quanto em leis específicas, tá bom? Inclusive até no Código Civil. Tanto para culpabilidade. Culpabilidade, gente, é a característica do agente que está praticando aquele fato de ser punível ou não, de ser considerado culpável ou não. Será que esse grau de reprovabilidade do agente, do autor daquele fato, será que isso realmente é algo palpável ou será que é aquilo... será que ele não tinha consciência do que ele estava fazendo? Deixa eu minimizar aqui. Voltando. Será que ele não tinha consciência daquilo que estava fazendo? Está tendo uma má qualidade da rede, mas eu acredito que deve estar gravando bem. Se ficar um pouco cortado, vocês desculpem, tá bom? Que é a internet. Aí eu não tenho como controlar essa questão aqui. Bom, então, a culpabilidade vai analisar justamente o perfil subjetivo do agente. Entende? Pensa comigo, ó. No fato típico, na ilicitude, vai ser considerado o homem médio. Será que o que é o homem médio? Então, inclusive, é uma forma bem errada de se entender, mas o homem médio seria a pessoa normal. Ela, diante daquele erro, ela saberia que estava cometendo aquilo, sim ou não. A culpabilidade, ela vai analisar o perfil subjetivo do agente. E aí não vai mais considerar o homem médio, vai considerar o agente especificamente que está sendo visto naquela situação, que praticou aquele fato, aquele ato de ação ou omissão. Ele teria, primeiro, idade específica para ser punível, ele teria consciência do que estava fazendo no tempo da ação ou omissão. Será que ele não teria nenhuma deficiência cognitiva, psicológica no tempo da ação ou omissão que poderia impedir ele de saber o que estava realizando? Será que ele não estava alcoolizado ou algo do tipo? É justamente sobre isso que a culpabilidade vai estudar. Da mesma forma que a ilicitude,
A culpabilidade, ela vai sempre pegar a via da mão dupla, da via da mão contrária. Nós não vamos estudar quem são os culpáveis, nós vamos estudar aqueles que não são culpáveis, que são inimputáveis. Beleza? Lê essa parte aqui comigo. Os elementos da culpabilidade são a imputabilidade, potencial consciência da ilicitude, exigibilidade e conduta diversa. E elas estão ordenadas hierarquicamente, de modo que são necessárias uma à outra. Se o indivíduo é inimputável, não pode ter potencial de consciência de ilicitude. E sem esta... Deixa eu voltar. E sem esta, não lhe pode exigir conduta diversa. Ou seja, elas estão hierarquicamente colocadas hierarquicamente, uma após a outra. Primeiro, a imputabilidade. Ele é imputável? Sim. Se ele é imputável, nós vamos para o segundo ponto. Existe uma potencial consciência daquela ilicitude? Sim. Aí nós vamos para o terceiro ponto. Existe uma exigibilidade de conduta diversa? Se sim, então ele é culpável. Se não, ele é inimputável. Ele é excludente de culpabilidade. Ou seja, uma depende da outra. Se ele já de cara é inimputável, obviamente não vai existir um potencial consciência de ilicitude. Se ele não tem um potencial consciência da ilicitude, obviamente não vai se exigir uma conduta diversa. Vamos lá. Essas causas de excludente de culpabilidade, a gente chama de dirimentes, tá bom? Em algumas doutrinas, em algumas questões de concurso, etc., eles trazem essa linguagem sobre dirimentes. As excludentes dos elementos de culpabilidade são imputabilidade, potencial consciente de ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Sobre a imputabilidade, só deixar claro aqui para vocês, tá, gente? Imputável é alguém que pode receber pena, que é culpável. Inimputável é aquele incapaz de receber pena. Então, a imputabilidade, ela vai estudar a doença mental, desenvolvimento mental retardado, desenvolvimento mental incompleto e a embriaguez acidental completa. Nós vamos ver cada um deles com muita calma daqui a pouco, tá bom? Potencial consciência de ilicitude. Vai entender sobre o erro de proibição inevitável, ou aquele que é indesculpável. Vamos ver também ele com mais calma já já. E exigibilidade de conduta diversa é a coação moral irresistível. Lembrando que nós já vimos a coação física irresistível. Sobre a coação física irresistível, ela é uma excludente de tipicidade, é um fato atípico, beleza? E a coação moral irresistível, ela é uma excludente de culpabilidade. E a obediência hierárquica à ordem manifestadamente ilegal. Vamos falar sobre a imputabilidade penal. É a capacidade mental inerente ao ser humano de, ao tempo da ação ou da omissão, entender o caráter ilícito do fato e determinar-se de acordo com esse entendimento. E existem os sistemas, eu vou dar uma geralzinha só para a gente lembrar dos sistemas de inimputabilidade, que existe o sistema biológico. Qual é o sistema biológico? É aquele que vai determinar através da idade do agente. Vai usar literalmente de apoiar-se em características biológicas. No Brasil, a gente tem sim o sistema biológico atuando. Por exemplo, menores de 18 anos são inimputáveis. Qual o sistema biológico atuando no Código Penal? Nós também temos o sistema psicológico, ou seja, será que o agente que está cometendo aquele fato, no momento que está se cometendo aquele fato, ele tem consciência do que está sendo feito? Ele tem capacidade cognitiva para entender o que está sendo feito? Esse é um sistema psicológico. E existe o biopsicológico, que é justamente o que nós usamos aqui no nosso Código Penal, porque tanto usamos a capacidade física, biológico, como a capacidade psicológica também. Por exemplo, quando se está vendo sobre alcoolismo, quando se está vendo sobre doenças mentais, sobre desenvolvimento mental, etc. Beleza? No Brasil, o Código Penal acolheu o sistema biopsicológico,
Para a menoridade, escolher o biológico. E para a embriaguez completa acidental, o psicológico. Artigo 26, 27, 28. Vamos dar uma lida na letra de lei, porque a própria letra de lei é muito simples de a gente entender, tá bom? Eu vou explicando aqui passo a passo. É isento de pena, lembra que eu falei? Isento de pena, excludente de culpabilidade. Não há crime, é excludente de ilicitude. É isento de pena o agente que, por doença mental, permanente ou transitória, vamos lá, dá uma pausa aqui. Não é obrigado que a doença mental dele seja permanente. Tá bom? Então, se é uma doença transitória, ele estava no momento daquela ação ou omissão com uma doença mental atacando o seu psicológico, etc., ele sim é isento de pena também, tá bom? Vamos ler o restante. Ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente, se liga nessa palavra, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. A gente vai, já a gente vai pegar um pouquinho mais isso aqui, mas só para vocês entenderem. A doença mental, permanente ou transitória, ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, no tempo da ação ou da omissão. Então, vamos supor que, passado o crime, ele venha ter uma doença mental transitória. Ou antes do crime, ele venha ter uma doença mental transitória, um desenvolvimento incompleto, etc. Se foi posterior ou anterior, é culpável, sim, beleza? Porém, se for no momento da ação ou da omissão, inteiramente incapaz, aí ele é inimputável. Eu estou frisando isso inteiramente porque os que são cadê aqui? Os que não são inteiramente capazes, eles são considerados semi-imputáveis. Já a gente vai chegar aqui. Parágrafo único. A pena ela pode ser reduzida de 1 a 2 terços, ou seja, questão de redução de pena. E aqui a gente está vendo, vocês vão ver já, quando a gente estudar teoria da pena, que quando vem dessa forma aqui, com porcentagem sobre 2 terços, etc. Porcentagem não, desculpa, gente. Eu já tô com sono, porque para mim aqui tá tarde. Quando tá assim, com essa 2 terços, etc. Isso daí vai recair lá na terceira fase da dosimetria da pena, tá bom? Como uma minorante. Ah, tem isso aqui apresentando. Então, deixa eu ler de novo. Parágrafo único. A pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços se o agente, em virtude de perturbação da saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz. Veja, se ele era inteiramente incapaz, ele é inimputável. Se ele não era inteiramente capaz, ele vai ter a pena reduzida. Por isso que a gente chama de semi-inimputável. Semi-imputável. Beleza? O artigo 27, os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis. Obviamente, eles vão ser vistos pelo ECA, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, mas penalmente eles são inimputáveis, menores de 18 anos. Isso aqui é o quê? É o sistema biológico atuando dentro do Código Penal, e aqui em cima é o sistema psicológico atuando dentro do Código Penal, juntando os dois, biopsicológico. Não exclui a imputabilidade penal, ou seja, não vai excluir o crime, não vai excluir a pena, a emoção, a paixão, a embriaguez voluntária ou culposa, ou seja, a pessoa queria ou foi algo culposo, mesmo que ela não queria tanto assim, acabou acontecendo, ela se deixou acontecer pelo álcool ou substância de efeitos análogos. É isento de pena o agente que por embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou de força maior. Ó, embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior. Lembra o que é caso fortuito, força maior? Caso fortuito
é quando é ação humana, força maior é ação da natureza. Como é que a pessoa vai ficar embriagado pela força da natureza? Não sei. Está aí no Código Penal. Vocês depois podem me dar algum exemplo, se vocês entenderem isso. Era ao tempo da ação ou da omissão inteiramente incapaz. Então a pessoa estava embriagada completamente, não por vontade própria, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito. Ela é isenta de pena, é inimputável. Só para a gente entender melhor aqui, eu pulei lá um parágrafo, mas vocês vão entender por esse quadrinho aqui que eu trouxe. Ó. Se era ao tempo da conduta, tá bom? Não antes, não depois. Ao tempo da conduta, ao tempo da ação, ao tempo do fato, do ato, da omissão. Se ele era menor de 18 anos, inimputável. Se ele era maior de 18 anos e capaz de entender o ilícito, imputável. Se ele era maior de 18 anos e não inteiramente capaz de entender o ilícito, ele é semi-imputável. A gente vai ter uma diminuição de 1 a 2 terços da pena, parágrafo único aqui do artigo 26. Se ele era maior de 18 anos e era inteiramente incapaz de entender o ilícito, inimputável. Beleza? Aos maiores de 18 anos os menores de 18 anos serão tratados pelo ECA. Aos semi-imputáveis serão tratados como causa de diminuição de pena, é uma minorante na realidade, lá na terceira fase da dosimetria, mas ele também vai poder entrar em alguma outra situação, como diminuição de pena. Aos inimputáveis serão isentos de pena, porém pode recair medida de segurança. Quando a gente for estudar, a gente vai ver que existe a medida de segurança e existem as outras penas, no caso que é reclusão, detenção, etc. Os inimputáveis, eles são isentos de pena, porém pode recair a medida de segurança, que é ele ser preso não, né? Ele ser levado para um local de tratamento psicológico, etc. Vamos lembrar que a emoção, o que seria emoção? Ira, medo, alegria, cólera, ansiedade, um prazer erótico, uma surpresa, uma vergonha. E a paixão é o amor, a inveja, a avareza, o ciúme, a vingança, ódio, fanatismo, ambição, ou seja, crimes passionais não isentam de pena, tá bom? Vem para esse gráfico aqui que é bem fácil da gente entender através dele. Emoção e paixão normal é imputável. O agente sim vai receber algum tipo de pena ali. Emoção ou paixão patológica, ou seja, uma doença, ele vai poder ser inimputável, vai recair uma medida de segurança, ou semi-imputabilidade, vai depender dessa patologia. Pode receber uma medida de segurança ou ter a pena diminuída. Mas as espécies de embriaguez, isso aqui é muito legal para vocês memorizarem. Se ela é não acidental, a pessoa quis voluntariamente ou culposamente ficar alcoolizada ou com algum tipo de substância análoga, vai depender. Se ela é completa ou incompleta, não vai depender. Ela não vai excluir a imputabilidade. Por quê? Porque ela não foi acidental. Mas se a embriaguez ela é acidental ou fortuita, ou seja, é um caso de força maior ou força da natureza, ou um caso fortuito, se for completa, exclui a imputabilidade. Se ela é incompleta, ela não vai excluir, mas ela vai ser uma diminuição de pena também. Equivale a semi-imputabilidade. Se a embriaguez é patológica, é aquele que é doente mesmo, equipara-se a uma doença mental, o agente pode ser considerado inimputável ou semi-imputável, conforme da conclusão do laudo pericial. E se ela é pré-ordenada, o que é uma embriaguez pré-ordenada? A embriaguez pré-ordenada é aquela que ele consome uma substância que vai deixá-lo, sei lá, mais quente, com mais vontade de cometer o ilícito, para ter coragem de ir lá cometer aquele ilícito. Não vai excluir a imputabilidade e ainda vai agravar a pena. Estamos já terminando, viu, pessoal? Potencial consciência da ilicitude. O que é a potencial consciência da ilicitude? É a possibilidade, no momento da conduta, o agente ser
dotado de compreensão do caráter ilícito do fato praticado. Se ele, naquele momento, ele tinha potencial consciência de que o que ele estava fazendo era errado, era imoral, era ilícito. Bom, o artigo 21 vem trazendo aqui, ó, o desconhecimento da lei é inexcusável, ponto. Então, a gente nunca vai poder dizer que, porque eu não sabia. Pode-se até ter uma diminuição de pena na dosimetria, nós vamos entender isso mais na frente, porém, nesse momento aqui, o que a gente precisa entender é que existe uma separação entre desconhecimento da lei e erro sobre licitude de fato. Ou seja, o erro sobre licitude de fato é você não ter certeza, você não saber que aquele fato era ou não era crime, porque talvez a lei tenha mudado, algo do tipo, então você estava meio que sem saber, era um erro. E o desconhecimento da lei é você não saber, não conhecer a lei, não existe isso. O erro de ilicitude do fato, se inevitável, era inevitável que você soubesse que aquilo era errado. Ele isenta de pena. Mas se ele era evitável, se ele era capaz de ser evitado, ele pode diminuir a pena de 1/6 a 1/3. Meu celular está perto de descarregar, então eu vou correr para a gente tentar terminar a aula. Vamos lá. O erro de proibição é o desconhecimento da lei, mantém a imputabilidade, mas pode ser circunstância atenuante na segunda fase da dosimetria. Quando a gente vai estudando dosimetria daqui a pouco, vocês vão entender que esse desconhecimento da lei ele pode ser uma circunstância atenuante. E erro sobre a ilicitude de fato. Se era evitável, ele pode diminuir a pena. Se ele era inevitável, ele isenta de pena. Vou dar um exemplo aqui que geralmente a gente encontra nos exercícios. De um holandês, vamos supor, ou alguém de outro país, vamos supor, não sei, que no seu país de origem, o uso da maconha em locais públicos é permitido, por exemplo. E daí ele pega a sua maconha, ele pega aí seu cigarrinho de cannabis e vai para um estádio brasileiro, aqui no Brasil, vem para o Brasil assistir um jogo da Copa. E daí lá no jogo da Copa ele está meio estressado, ele começa a fazer uso do seu entorpecente e ele vai preso. No momento em que ele vai preso, ele diz, não sabia que era proibido. Por quê? Porque no país de origem dele é permitido, então isso culturalmente para ele é permitido. Pode-se recair sobre um erro evitável. Então, não, desculpa, pode-se cair sobre um erro inevitável, excusável, porque ele tem essa consciência de que no país dele é permitido, então há um erro evitável. Por quê? Para ele, que não é natural do Brasil, ele pode sim ser isento de pena. Porém, se já é um brasileiro, já tem noção das coisas aqui do Brasil, ele faz algo do tipo, diz, eu não sabia que era errado. Óbvio que deveria saber. Se deveria saber, então é um erro inevitável. Desculpa, é um erro evitável, se confunde. É um erro evitável. Ele poderia sim ter evitado aquele erro e só vai ter no máximo a diminuição de pena. Tá já terminando. Exigibilidade de conduta diversa é quando naquele momento do fato, do ato, se poderia exigir um modo diferente para atuar naquela situação, mas mesmo assim ele decidiu, ele escolheu se comportar daquela forma e violar a lei penal. Então, vamos para o artigo 22. Se o fato é cometido sob coação irresistível ou se em estrita obediência à ordem não manifestadamente ilegal do superior hierárquico, só é punível o ator da coação ou da ordem. Ou seja, para a exigibilidade de conduta diversa é coação irresistível. Havia possibilidade de resistir? Se sim, então ele não vai entrar como um excludente de culpabilidade. Se não, ele entra como excludente de culpabilidade em exigibilidade de conduta diversa. Ou se ele está cumprindo uma ordem não manifestadamente legal, é uma ordem do seu superior hierárquico, que não é manifestadamente legal, é uma ordem legal, mas obedecendo essa ordem, ele está cometendo um crime sem saber, então também é uma exigibilidade, é uma inexigibilidade de conduta diversa. Ele também vai ser excluído de pena, tá bom? Excluído de culpabilidade. Sobre a coação moral irresistível, existem os requisitos, que é uma ameaça do coautor,
é uma inevitabilidade de um perigo da ameaça, se não tem como evitar aquele perigo daquela ameaça, e existe um caráter irresistível, você não tem como resistir. Mas não é irresistível porque é bom, é que resistir. Não, é irresistível porque é ruim, você não tem como resistir àquela ameaça que está acontecendo, ou a você ou a outra pessoa. E pelo menos existe 3 pessoas aí nessa situação: o coautor, o coagido e a vítima, tá bom? A obediência hierárquica já tem os seus requisitos, que é uma ordem não manifestadamente legal, ou seja, tem que ser uma ordem legal. Daqui a pouco a gente vai ver aqui no quadrinho que vai ser melhor para a gente entender isso também. Uma ordem originária de uma autoridade competente. Tem que ser uma autoridade direta competente. Existe uma relação de direito público. Por exemplo, às vezes, nas questões, eles trazem como se fosse um pastor, um padre, um líder religioso, se ele está dando uma ordem para você cometer algo lícito, mas que é crime. Não, gente, tem que ter uma relação de direito público, tá bom? Existe a presença de pelo menos 3 envolvidos, o superior hierárquico, o subalterno e a vítima. E é um cumprimento estrito da ordem, você não saiu exatamente do que foi ordenado. Vamos para a obediência hierárquica. Ordem ilegal. Se o subalterno sabe que a ordem é ilegal, responde pelo crime praticado. Se a ordem não é manifestadamente ilegal, ou seja, ele desconhecia, o subalterno desconhecia esse vício, desconhecia esse erro, aí sim se exclui a culpabilidade em razão da inexigibilidade da conduta diversa. Mas se é uma ordem legal, a exclusão da ilicitude em razão de estrito cumprimento do dever legal. Ele está simplesmente cumprindo o seu dever legal, então também será excluído de culpabilidade, tá bom? No caso, não, exclusão de ilicitude, desculpa. E aí encerramos por hoje, pessoal. O concurso de pessoas já é um conteúdo que vai entrar para a teoria da pena. E como ele vai entrar para a teoria da pena, a gente vai deixar para os próximos capítulos, quando a gente estiver estudando mais esse conceito. Agradeço a vocês por terem assistido. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, com a professora Barroca também. Desculpa o vídeo ter ficado um pouquinho longo, mas aí vocês me entendem, né, gente? A gente está estudando quase 6 meses de conteúdo em 3 videozinhos. Tentei correr o máximo possível, porque vocês já estudaram isso, e só para lembrar vocês, eu realmente não estou aprofundando, porque a gente precisa só correr com o conteúdo. Já fazem 50 minutos, 54 minutos mais ou menos que eu estou aqui dando aula para vocês. Então eu quero só agradecer, dizer a vocês que coloquem no acelerado para poder assistir mais rápido e não perder muito tempo. E tamo junto, pessoal. Desculpa aí demorar tanto, mas qualquer coisa é só entrar em contato comigo. Tamo junto, tá bom? Um abraço para vocês e até mais.